O Domingo Espetacular começa agora com uma notícia que promete revolucionar o tratamento de câncer no Brasil. Pesquisadores no interior de São Paulo desenvolveram uma técnica inédita na América Latina que simplesmente fez a doença desaparecer num paciente já em fase terminal. O homem de 64 anos tinha linfoma, um tipo de câncer que afeta as células de defesa do organismo, e nenhum tratamento funcionava mais. Agora, um mês depois de começar essa terapia experimental, o paciente não toma mais remédios para dor e teve alta do hospital. O repórter Rodrigo Viana tem os detalhes. Pouco mais de 30 dias depois de sair de Belo Horizonte, desenganado pelos médicos, Vanberto volta para casa, saudável, confiante, com vida nova pela frente. Muito alegre, muito feliz. Uma vida perto do fim. Em agosto, o funcionário público aposentado recebeu o duro diagnóstico que vinha dos médicos em Belo Horizonte. Depois de tentar 4 tipos de tratamento para o câncer, o paciente entrava naquela fase em que os especialistas avisam: não há mais o que fazer. Há 2 anos, Vanberto lutava contra o linfoma, um tipo de tumor que afeta as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. A gente estava vendo só uma piora. Aí chegou um ponto que realmente teve dias da gente achar que não ia ter mais solução para a gente. O filho de Rosemary e Vanberto foi quem insistiu em buscar uma saída. Ele descobriu que uma equipe de cientistas aqui no Brasil trabalhava com uma técnica inovadora no tratamento do câncer. Meu filho, ele gosta muito de estudar e tem muito contato fora do Brasil, e ele teve conhecimento através de informações de Israel e Estados Unidos que tinha um médico aqui na USP que estava lá também, né? E querendo trazer esse tratamento aqui para o Brasil. O filho escreveu para o médico em Ribeirão Preto e a resposta foi rápida. Aos 64 anos de idade, Vanberto foi levado de Minas para o interior de São Paulo e começou o tratamento no dia 9 de setembro. Chegou, estava muito fraco, tinha emagrecido demais, dores muito fortes, não tinha mais medicamento que ajudasse mais a conter as dores dele. Então, realmente foi uma chegada bem sofrida da gente. O doutor Renato, um dos responsáveis pela pesquisa, foi o médico que a família procurou para fazer o tratamento. Paciente que usava morfina em altas doses, com dor diária, intensa e contínua, e que hoje não tem mais necessidade de usar medicação para dor. Em poucos dias, o que parecia impossível aconteceu. O câncer começou a regredir. No caso dele, que tinha adenomegalias, que são caroços que a gente tem embaixo do braço, no pescoço, isso desapareceu, mostrando que aquelas lesões, aqueles tumores já estavam em regressão. Então, um paciente emagrecido, um paciente bastante debilitado e que agora está em franca recuperação, ganhando peso, já não tem mais sintomas do tumor e que tem todos os indicativos de redução e desaparecimento da carga tumoral das células do câncer. Não foi um golpe de sorte, nem um resultado sobrenatural, mas uma vitória da medicina e da ciência. O tratamento inovador que está salvando a vida de Vanberto começou nos Estados Unidos com o uso das chamadas células TCAR. O importante é que esse método foi adaptado por cientistas brasileiros num centro de pesquisa que funciona dentro da universidade pública, aqui no interior paulista. São anos e anos de estudo e investimento em ciência, com dinheiro do Estado brasileiro. O Centro de Terapia Celular, onde foi desenvolvida a técnica, é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Cerca de 20 cientistas da universidade trabalham nesse projeto, financiado com recursos da FAPESP e do CNPq, Fundos Públicos de Pesquisa. Isso significa que o tratamento bem-sucedido no caso de Vanberto pode se expandir para outros pacientes através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Um enorme avanço, um avanço científico, um avanço social
porque isso está sendo feito dentro da área pública, e, portanto, isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS e um avanço econômico. Quer dizer, esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços exorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. O doutor Renato explica que tudo se baseia na reprogramação do sistema de defesa do próprio paciente. São células naturais do sistema de defesa, que depois de modificadas retornam ao corpo do paciente, continuam saudáveis, mas agora com uma nova capacidade, que nós digamos funcional, de destruir tumores. O tratamento funciona assim. Primeiro, os médicos coletam o sangue do paciente com um aparelho especial que filtra a amostra para separar as células de defesa, conhecidas como linfócitos T, ou simplesmente células T. Depois, em laboratório, os pesquisadores fazem uma manipulação genética para inserir um DNA especial nessa célula. Assim, ela desenvolve um receptor específico para identificar as células do câncer que devem ser atacadas. A célula T modificada, chamada de célula T-CAR, é então multiplicada bilhões de vezes em laboratório. Antes de receber as células reprogramadas, o paciente toma remédios imunossupressores, ou seja, para aniquilar o sistema de defesa que já não funciona. Assim, o novo exército de defesa transferido para o paciente poderá agir sem interferência. As células T-CAR identificam imediatamente os linfócitos cancerígenos. Em um dia, já iniciam uma verdadeira guerra para destruí-los. Essa terapia genética já é utilizada nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Japão. Rendeu até um Nobel de Medicina no ano passado a um pesquisador norte-americano e outro japonês. Mas é um tratamento caríssimo. Custa o equivalente a 4 milhões de reais por paciente. Portanto, acessível a poucas pessoas. Nos Estados Unidos, a FDA, órgão equivalente à nossa vigilância sanitária, já aprovou o uso comercial da imunoterapia para tratar leucemia, um tipo de câncer de medula óssea, e também o linfoma, como no caso do brasileiro. Existem também pesquisas para utilizar esta terapia genética em outros tipos de câncer. No ano passado, a correspondente Heloísa Vilela viajou até a Flórida para conhecer uma mulher que tinha câncer de mama em fase terminal e que também foi curada graças a um tratamento desse tipo. A engenheira Jude Perkins, de 53 anos, tinha um tumor de mama extremamente agressivo. Ele já tinha se espalhado para outros órgãos do tórax e do abdômen, formando as chamadas metástases. Ela conta que durante 3 anos tentou de tudo, diversos tipos de quimioterapia, tratamentos hormonais, nada resolvia. Já sem esperança, Jude montou uma espécie de enfermaria no quarto de hóspedes da própria casa. Queria incomodar o marido o mínimo possível nos últimos meses de vida. Até que soube de uma pesquisa num estado a 1.500 quilômetros de distância e foi aceita como voluntária. 3 meses e meio depois, o exame mostrou que os tumores e manchas já tinham sumido. O tratamento foi em 2016, mas os médicos só divulgaram o caso 2 anos depois, para ter certeza de que Jude estava totalmente saudável, livre da doença. Os planos para morrer ficaram para trás. Jude entrou para uma equipe de remadores e viaja pelo mundo aproveitando a vida que quase escapou pelas mãos. Nas últimas postagens nas redes sociais, agora em setembro, ela estava passeando na Mongólia. O resultado com a paciente lá nos Estados Unidos enche de esperança a família do Vanberto aqui no Brasil. Ele voltou para Belo Horizonte apenas 1 mês depois de começar o tratamento e agora já sem sinais do câncer no organismo. Terá que passar de novo com a equipe de Ribeirão Preto a cada 15 dias para um controle cuidadoso. Depois, se tudo continuar como está,
as consultas vão se espaçando a cada 60 dias, 90 dias. Os médicos também